E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando. Vamos dar início então a mais uma das nossas videoaulas, mais uma semana, e a gente vai fechar hoje os assuntos para a avaliação de semana que vem, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, gente, dar início aí a nossa terceira videoaula. A gente já falou do nazismo na última aula, e nessa a gente vai abordar o fascismo que surge na Itália. Então a gente vai falar sobre a Itália pós-guerra. A gente vai falar sobre os comunistas e os socialistas versus os nacionalistas. E a gente vai falar da ascensão do Partido Fascista. Então, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália estava numa situação tão ruim quanto o restante da Europa. A Alemanha estava um pouquinho pior, mas a Itália e os outros países da Europa também estavam passando por uma situação bastante crítica, bastante ruim. E aí a Itália, como esses outros países, vão enfrentar problemas sociais, econômicos, principalmente econômicos, como por exemplo o desemprego em massa. Então, um destaque da Itália que a gente vai estar tratando é o desemprego em massa. Então, a gente tem um governo que agora está tentando se reerguer após uma guerra mundial, economia em crise, desemprego, problemas sociais, está ruim a situação. Essa insatisfação popular vai levar à ascensão de grupos socialistas e comunistas, que buscam uma revolução para modificar a situação do país. Então, graças a todos esses problemas, vão surgir esses grupos que querem revoluções nos moldes do que foi a Revolução Russa para modificar a situação do país e visar uma retomada econômica, uma retomada social, uma retomada de emprego. Então, era isso que esses grupos eles buscavam ao ter essa ascensão na Itália. Só que além disso, vão surgir também os movimentos nacionais. Do mesmo jeito que foi na Alemanha, na Itália também vão surgir esses movimentos nacionais que se destacavam pelo anticomunismo, assim como na Alemanha. Mas, além disso, reforçar a identidade nacional, ele traz consigo alguns dos pensamentos de segregação de raça, mas isso vai se aprofundar conforme o tempo for passando. Nesse primeiro momento, o grande destaque desse grupo, desse movimento nacional, é o anticomunismo, já que de um outro lado a gente tem essa ascensão de grupos socialistas e comunistas. E aí o governo, temendo revoluções dos grupos socialistas e comunistas, e a classe burguesa, que também tentava se reerguer e está ali junto com o governo para tentar reerguer o país, ele vai buscar o apoio dos grupos nacionalistas para se defender dos outros grupos socialistas e comunistas. Então a gente vai ter de um lado os socialistas e os comunistas e do outro os nacionalistas. E esse grupo nacionalista em maior influência vai ser na figura do Partido Nacional Fascista, um partido que existia na Itália com esses ideais nacionais. Lembrando um pouquinho o que aconteceu na Revolução Russa, a gente destaca aí um pouquinho a diferença entre os grupos socialistas e os grupos comunistas. Apesar deles terem objetivos em comum, os meios que eles queriam usar para chegar a esse objetivo eram diferentes, mais ou menos como foi a questão dos bolcheviques e dos mencheviques. Então, os grupos socialistas eles queriam uma mudança gradual para eventualmente chegar numa forma de governo, enquanto os comunistas eles queriam uma revolução mais rápida, uma revolução imediata, para reverter essa situação que a Itália se encontrava. E aí, o Partido Fascista, sob a liderança do Benito Mussolini, vai começar a combater os grupos socialistas e comunistas com um movimento que vai ser chamado de Camisas Negras. Era um grupo paramilitar, ou seja, não é o exército oficial do país, mas é um grupo militar criado para combater esses dois blocos, tanto os socialistas quanto os comunistas. E aí eles vão conseguir abafar algumas revoltas, alguns movimentos e vão alcançar bastante popularidade. Tanto que, em 1922, com a popularidade do Partido Fascista e do Mussolini lá em cima, eles vão organizar uma marcha sobre Roma. Nesse movimento, eles vão exigir que o rei vigente da Itália, o Vítor Emanuel III, passasse o controle do país para o Partido Fascista. Então, eles usavam esse discurso de que, olha, estamos combatendo o comunismo, estamos estabelecendo o nacionalismo, estamos melhorando o país, e eles usam essa premissa para pedir, mas sem pedir, eles estavam exigindo que o Vítor Emanuel, rei da Itália, passasse o poder para o Partido Fascista. Sob muita pressão, o rei não tem escolha e ele não entrega definitivamente o controle para o Partido Fascista, mas ele convida o Mussolini,
que era o líder do partido, a compor o governo. Então agora o Benito Mussolini, líder do partido fascista, está compondo o governo ao lado do rei. Depois de 2 anos, em 1924, vão haver eleições e o partido fascista vai ganhar a maioria dos cargos no parlamento. Então a gente tem o Mussolini compondo o governo, a gente tem o partido fascista ganhando a maioria dos cargos no parlamento, ou seja, a maioria dos cargos políticos. E aí, aqueles grupos socialistas e comunistas que tinham meio que sido abafados, eles voltam a ter alguma relevância, porque eles vão acusar as eleições de serem fraudulentas. Eles vão acusar essa eleição que aconteceu agora, que elegeu grande parte do partido fascista, eles vão dizer que foi uma fraude. Então eles vão iniciar algumas revoltas que vão ser reprimidas de maneira mais violenta ainda. E aí o Mussolini vai continuar, agora mais uma vez, usando essa ideia de que ele conseguiu rebater movimentos comunistas e socialistas, vai começar a difundir ainda mais os ideais fascistas. Ele vai apoiar a diminuição dos poderes do parlamento e o aumento dos próprios poderes. Quando ele sofre um atentado em 1926, o Mussolini ele vai usar isso como um pretexto para fortificar o Estado fascista e o próprio poder, o que ele queria, o que ele já vinha buscando. Ele usa esse atentado que ele sofre em 1926 como desculpa para fazer isso. E aí ele assume total liderança da Itália, ele diminui os poderes do parlamento e ele aumenta os seus poderes ao máximo. Então agora ele é o líder supremo da Itália. Entre as medidas que ele toma, ele torna ilegais os outros partidos políticos, com exceção do fascista, que era o dele. Os órgãos de imprensa são fechados e os camisas negras, aquele grupo paramilitar, se torna a força oficial de segurança do país. Então ele torna esse grupo, que era especializado em acabar com movimentos comunistas e socialistas, na força oficial de segurança do país. Assim como na Alemanha, a propaganda ela também é muito presente na Itália fascista, tudo para reforçar a ideia do Mussolini como líder, para difundir os ideais fascistas. E aí a gente tem agora 2 grandes países, 2 fortes potências, Itália e Alemanha, com essas ideologias, o fascismo, o nazismo, que tem pontos em comum, que pregam a ideia do nacionalismo, que pregam a ideia da raça superior, que vão servir como os motores para a próxima guerra que está prestes a se iniciar. Agora eu vou passar para vocês um trechinho de filme chamado A Vida é Bela. Esse filme é incrível. Ele se passa na Itália fascista, antes e durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, nessa cena específica que eu vou trazer para vocês, esse garçom, que é um judeu, ele encontra no restaurante em que ele trabalha o embaixador de Roma, que deveria ir para uma escola pregar sobre a raça superior. Então, Roma envia esse chanceler, um italiano, que seria supostamente a raça superior, para falar numa escola para crianças de 8, 9, 10, no máximo 11 anos, sobre como a raça ariana era a raça superior, era a melhor raça. E aí, vendo essa situação, sendo esse garçom um judeu, ou seja, tudo que essa raça superior diz que é errado, ele vai até a escola dizendo que ele é o embaixador, e aí ele começa a descrever para as crianças a raça superior, mas de uma maneira bem humorada, já que ele é justamente tudo que o fascismo e o nazismo são contrários. Então, vale muito a pena assistir o filme completo, esse filme é incrível, mas eu trago esse trechinho para vocês justamente para reforçar como era a estrutura da sociedade, em especial dentro de uma escola na Itália fascista. Desculpe, e a escola Francesco Petrarca? Francesco, a escola primária? É uma ótima escola. Minha amiga é professora lá. Fica aqui do lado, por quê? Ótimo. Posso dormir meia hora mais. Mas por quê? O senhor tem que ir à escola amanhã cedo? Estão me esperando às 8h30. Crianças, por favor, silêncio. Prestem atenção. Daqui a pouco chega o inspetor de Roma. Tem uma boa impressão, hein? Escutem com atenção o que ele disser e em silêncio.
Ele vai dizer coisas muito importantes sobre nossa pátria. Senhora diretora, o inspetor chegou. Como? Já chegou? Está adiantado. Roberto, sente-se. Todos em pé. Bom dia, princesa. Bom dia, senhor inspetor. Eu sou a diretora. Estes são alguns professores. Bem. Portanto, escuta, está há quantos anos ensina nessa escola pública? 16. Está em dia com o programa didático ministerial para o curso deste ano? Sim. Leu a circular que enviei sobre higiene infantil? Claro. O que vai fazer domingo? Como é que é? Não, quer dizer, domingo é na festa de Nossa Senhora Santa Maria. O que vai fazer? Vou ao teatro. Teatro. E o que vai ver? Offenbach. Certo, tem Offenbach. Muito bem. Enfim. Bem, muito bom. Então, muito obrigado, até breve. Eu vim exatamente para... Nós sabemos. O senhor inspetor, como sabem, veio de Roma para nos falar sobre o Manifesto Racial, assinado pelos mais brilhantes cientistas italianos. Ele e nós estamos honrados. Vai nos mostrar que a nossa raça é uma raça superior, a melhor de todas. Sentem-se, crianças. Por favor, inspetor. Na nossa raça é... Superior? É isso. Obrigado. A nossa raça é superior. Exato, eu vim de Roma neste momento, agora, para dizer a vocês, para que saibam, crianças, que a nossa raça é superior. E eu, exatamente, fui o escolhido pelos cientistas racistas italianos para lhes demonstrar quanto a nossa raça é superior. Por quê, crianças? Eu fui o escolhido. Preciso dizer. Vejam só. Onde podem achar alguém mais bonito que eu? Onde podem achar alguém mais bonito que eu? Exatamente, fazem silêncio. Vocês têm à sua frente um original da raça superior ariana, puríssima, crianças. Comecemos com uma coisa que alguém diria assim, bela porcaria. A orelha. Olhem aqui, olhem a perfeição dessa orelha. Pavilhão auricular esquerdo com campânula pendente final. Olhem que maravilha. Cartilagem móvel, dobrável. Achem duas orelhas mais bonitas e esse homem vai embora. Por favor, mas vão ter que mostrar. Na França sonham com duas orelhas assim. Crianças, as raças existem. E como? Mas vamos continuar. Eu quero mostrar a vocês uma coisa a mais. Crianças, atenção. Ele disse inspetor? Inspetor, De Roma? de Roma. Umbigo! Mas o que é isso? Olhem só que umbigo! Olhem só que não se desfaz nem a dentadas! Os cientistas racistas tentaram e nada não se desfaz! Este é o umbigo italiano da nossa raça! Vejam bem! Vejam a musculatura! Uníceps, bíceps e tríceps! Vejam que beleza! Vejam os quadris! Vejam! Ratatat, ratatat, ratatat. Vejam que movimento! Vejam que coisa! Senhores! Senhora, eu agora me despeço porque eu tenho que ir. Eu tenho um compromisso que acabo de lembrar. Eu tenho que fazer uma saída ariana. Eu me despeço. Até breve. Umbigo! Princesa, nos vemos em Veneza. Então é isso. Espero que tenha ficado tudo bem claro, tudo bem entendido. Se não, enviem as dúvidas. Semana que vem é a nossa avaliação. Então estudem bastante. Eu vou deixar em anexo também um arquivo com os conteúdos que vão cair. Estudem e boas provas semana que vem, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.